países, a inserção de países periféricos numa dinâmica de participação mais centrada, mais aguda, mais correspondente com os sonhos de liberdade que nós almejamos desde sempre. Hoje, encontramos-nos numa encruzilhada fundamental. O Presidente da República diz que, para além dos 40% de analfabetismo que ainda perduram, temos uma educação não alinhada com a dinâmica social e econômica do país. Temos uma educação em discrepância com os conteúdos da sociedade. Eu podia ver isto negativamente. Eu podia pensar que estamos num momento perigoso do nosso avanço histórico. Quando nós ficamos independentes em 75, a palavra de ordem foi massificar a escola. Não tivemos tempo, as circunstâncias não permitiam que nos fizéssemos uma pergunta fundamental. Que tipo de educação Moçambique precisa para a integração total dos seus cidadãos e para engrenar num processo social de desenvolvimento capaz de tirá-lo da situação em que nos encontrávamos em termos de miséria e subdesenvolvimento? Esta pergunta não fazia sentido em 75. Mas não há nenhuma educação que possa responder a problemas se esta questão não é posta. O fato que ela é posta hoje, o fato que todas as intervenções colaboraram para dizer que a nossa educação tem que ser melhorada, significa duas coisas. Significa que temos uma massa de gente suficientemente educada, significa, em segundo lugar, que esses educadores, essa massa educada, está em condições de perguntar-se se existe uma adequação, uma correspondência, um nivelamento entre as preocupações que o país conhece e sobe e a educação que nós começamos a transmitir. Uma vez mais, se pensarmos isto negativamente, vamos continuar a dizer que a nossa educação não tem qualidade. Mas se nós pensarmos positivamente, vamos dizer que o nosso avanço quantitativo chegou a um momento chave que leva com que todos e cada um se dê conta que, para além daquilo que nós transmitimos, há mais que podemos fazer e há melhor que podemos fazer. Então, este momento é um momento fulcral para nos pormos a questão fundamental de toda a educação. Que tipo de educação nós precisamos para que ela corresponda com dois requisitos fundamentais. O primeiro é que a educação é, para os filósofos, transmissão de valores. Valores de cidadania, valores de trabalho, valores de pertença, valores de moçambicanidade. Isto toca com as dimensões das nossas literaturas, das nossas histórias, da nossa educação social, da nossa educação cívica e da nossa educação moral. A ideia de pertença, que somos membros de um país ou de um povo com uma história particular e concreta. Os nossos jovens, os nossos filhos, não têm a dimensão dos anos de escravatura porque os nossos países, raças e continentes passaram. Não têm a dimensão do colonialismo e de tudo o que foi necessário fazer para que chegássemos um dia à independência do país. Não têm a dimensão da necessidade de constituirmos um corpo alinhado no mesmo diapasão para atingir objetivos comuns, objetivos de pertença, de comunidade e de partilha de muitos ou poucos bens que Moçambique possa ter. Os nossos jovens vivem hoje um bocadinho alheios e alienados da situação de percurso histórico que Moçambique teve que fazer e que tem que continuar a fazer. Esta alienação faz com que muitos deles não estejam alinhados com uma dimensão de ser Moçambique, um Moçambique unido, inabavelmente ciumento da sua unidade, um Moçambique solidário, que pensa que são um sacrifício de todos e de cada um, que pode nos levar a constituir um país mais homogéneo, um país mais capaz de fazer frente às vicissitudes do tempo e do espaço. Espaço regional, espaço africano e espaço global. Mas, por outro lado, nós precisamos de uma educação que dê utensílios aos nossos jovens para que possam integrar o mundo econômico e social em que estamos envolvidos hoje, numa dinâmica nova
e diferente daquela que era o Moçambique de 75. Talvez tenhamos que repensar numa educação mais descentralizada, que dê a cada um meios para se inserir colaborativamente em termos de inovação, em termos de participação na dinâmica do país e da nação. Eu dou um exemplo. Se eu vivo numa zona montanhosa, se eu vivo de caça, se eu vivo de pesca, se os meus pais eram pescadores e vou com meu pai pescar, porque vivo em Bilene, porque vivo em Mocimboa da Praia, e vou à escola, e aquilo que a escola me transmite é a história da Argentina, é a história do Chile, é as capitais dos Estados Unidos. Se aquilo que a escola me transmite é como vivem na cidade de Maputo, eu não tenho utensílios que me permitam de melhorar o nível de trabalho do meu próprio pai. A escola tem que me ensinar, de um lado, a minha cidadania como moçambicano, o meu lugar como proponente, como participante na dimensão moçambicana. Mas é preciso que, se o meu pai pescava com uma rede aberta e só ficava com um peixe, eu aprenda, através da escola, a melhorar o trabalho do meu próprio pai, para que a escola tenha sentido também na operacionalidade. É preciso que eu tenha ideia que, com um barco melhor, os ventos vão ser muito menos perigosos para mim, que eu vou poder angariar mais pescas. É preciso que eu saiba que eu posso ter um frigorífico para congelar e não perder os peixes que pesquei. Mas se esta dimensão é necessária para quem é pescador e vive em zonas de pesca, quem vive na agricultura tem que passar por mecanismos de aprendizagem que lhe também deem possibilidades de fazer mais e melhor que a geração precedente podia fazer. Quando acontece que a escola me dá muitos conhecimentos, me dá utensílios fortes para eu saber a dinâmica do mundo, mas não me ajuda a melhorar a minha condição de existência, da minha família e da minha comunidade, ela está-me a afastar, está-me a alienar e não está-me a dar possibilidades de ser nem melhor membro da minha família, da minha comunidade ou melhor cidadão. A reflexão em volta do futuro da escola passa necessariamente por este duplo diapasão. Repensarmos o que significa ser moçambicanos que somos, aqueles valores que fazem de nós membros de uma comunidade, aqueles valores de trabalho. Na época da Primeira República, falávamos de unidade, de trabalho e vigilância, a dimensão de unidade, a dimensão de trabalho, a dimensão da abnegação para alguma coisa que não seja para mim, são ingredientes mais que necessários para a construção de um espaço nacional. E quem transmite a dimensão de cidadania, de pertença, de moçambicanidade, é necessariamente a escola. Um dos nossos grandes problemas neste momento, a nível nacional, é a questão da unidade do país. É a questão da potencial divisão do país por pessoas com interesses alheios, nacionais ou sobretudo não nacionais. E é preciso que a nossa escola redeia este orgulho, este vínculo que faz com que sejamos moçambicanos, não de identidade, mas como construtores ou reconstrutores de uma pertença mais larga e mais global. Em segundo lugar, volto a insistir, é importante que a escola não mire necessariamente a produzir efeitos iguais em termos de formação, mas que habilite os cidadãos lá onde se encontram a saber estar numa dinâmica, numa dialética de trabalho com a profissão, com os produtos, com o tempo, o nível de economia e desenvolvimento em que as comunidades estão inseridas. Isso significa que um sistema unívoco, unificado, que dê a todos as mesmas valências, não é de natureza a permitir que, como uma equipe de futebol, Moçambique seja constituído por 11 jogadores, em que cada um dá o melhor de si para que o conjunto possa prevalecer e tenhamos alguma possibilidade, se não de ganhar, pelo menos de perder menos. Os sistemas escolares dividem-se pedagogicamente em dois diapasões diferentes. Temos uma escola que ensinou e meteu muito acento na dimensão literária e humanística,
muitas vezes de origem francesa. Os franceses têm este dito, le bac d'abord, é preciso antes acabar o ensino secundário. E temos, por outro lado, um tipo de diapasão mais anglo-saxónico ou germânico que privilegia o saber fazer. O mais antigo acordo político e militar existente no mundo foi assinado por Portugal e pela Inglaterra. Sempre que Portugal estava com algum conflito, normalmente levado a cabo pelos franceses, quem vinha socorrê-los eram os ingleses. A última dos quais foi de Napoleão. Quem salvou os portugueses no século XIX foi Napoleão Bonaparte. Porém, depois dos ingleses salvarem os portugueses adoptaram o sistema escolar francês. Escola primária, escola preparatória, escola secundária até o liceu e depois a universidade. Esse sistema entrou em Angola, em primeiro lugar, depois entrou em Moçambique, para mais tarde passar para Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe. Portugal, desde a sua entrada na Europa, metamorfoseou o seu sistema educativo. Teve que integrar no programa Erasmus componentes que provinham mais do saber fazer dos países germânicos e anglo-saxónicos. Hoje o sistema português produz frutos extraordinariamente competitivos. Nos níveis da informática, nos níveis da medicina, as escolas como a Politécnica do Porto hoje estão na vanguarda. O problema é que, apesar das metamorfoses que se produziram na região e no mundo, nós estamos ainda ancorados a um sistema franco-português que os franco-portugueses já abandonaram porque os resultados que deram eram parcos. Uma das razões, na minha opinião, deste sistema e deste processo é que o sistema técnico, o sistema do saber fazer, a criação de escolas industriais, comerciais, pré-universitárias, no campo jurídico ou comercial, acarretam muito mais custos. E o mais simples para nós, para podermos colaborar com a massificação, que era uma ingrediente necessária, foi que multiplicamos escolas secundárias que habilitam as pessoas, mas não habilitam naquilo que devia habilitar. Não lhes dão nem os ingredientes teóricos de cidadania e de pertença, ainda menos lhes dão o saber fazer necessário. Agora que eu estive em Niassa, com um grupo de professores numa conversa, diziam, há um distrito que tem 13 escolas secundárias. Todos os anos saem 100 ou 200 pessoas com diploma do 12º ano. Estes estudantes vivem no campo, os pais trabalham na agricultura, alguns na caça, mas nenhum desses estudantes na escola aprendeu a responder a esses quesitos fundamentais. Quando eles saem da escola, não têm dinheiro para inscrever-se numa universidade, não têm lugar de trabalho em nenhuma empresa plena existência, não têm nenhuma possibilidade de ser melhores agricultores com os pais, melhor que os pais deles, porque eles não aprenderam mais do que os pais deles aquilo que faz a economia do lugar. O resultado é a produção de muitos insatisfeitos, como eu estava no norte de Moçambique, até pessoas facilmente recrutáveis para os conflitos que temos, infelizmente, em cima de Moçambique. Então nós temos, quero insistir, uma necessidade premente. A necessidade premente é, com base naquilo que é a conclusão fundamental deste seminário, que é a constatação do ensino de baixo nível ou de não nível suficiente, mas, sobretudo, em discrepância com o movimento social, com o movimento econômico, no qual o país está engodado neste momento, refletirmos com todas as consequências que isso tem que acarretar num sistema de educação, mas em conformidade com a dinâmica atual do nosso tempo. Este movimento de reflexão tem que ser largo, aberto, tem que incluir todas as pessoas e todas as dimensões, a começar pelo ensino superior. Ela tem responsabilidade de ser o maior foco e lugar de reflexão sobre o tipo de educação e o mecanismo da sua implementação para sairmos da situação de passagem. Eu quero evitar a palavra negativa e quero insistir no fato que todos estejamos de acordo que é preciso fazer um salto em frente em termos de qualidade, só o fazemos porque massificamos a educação, porque todos aqui temos instrumentos teóricos, lógicos, educativos suficientes para dizer que precisamos de ir mais para frente. Não tem que ser visto como um momento negativo.
Ao contrário, da maturação do nosso caminho de educação que nos leva a pôr-nos uma questão que nos pusemos há 48 anos atrás sobre o tipo de educação de que tínhamos necessidade. A universidade, as universidades, onde estão os mais velhos, aqueles que têm um bocadinho mais de pedalada, não pode se aliar a este processo de reflexão para melhorarmos o ensino de educação. Nós, universidades, não podemos ficar simplesmente a lamentar do nível baixo dos estudantes que recebemos. Temos que nos perguntar qual deve ser a nossa função e o nosso papel na criação de uma melhor escola, porque é dela que depende não simplesmente o aluno que vem para a universidade, mas é dela que essencialmente depende o desenvolvimento harmonioso, mas também tecnológico do país em que nós estamos. Eu queria contar duas histórias. Uma vez fiz uma conferência, acho que foi no lançamento do livro do Sr. Vice-Ministro de Ensino Superior, e eu falei do paradigma do meu joelho esquerdo. Eu gosto de jogar futebol de salão, apesar da barriga e a idade, e de vez em quando jogo com algumas pessoas. Eu, quando sou em campo de futebol, corro menos, começo a gritar, corre ali, vai para ali, porque os meus pés não dão. Então fico mais a falar do que a jogar. Chegou uma altura, 2, 3 anos atrás, que eu não podia correr. Estava com dores de joelho muito fortes. Fui ao hospital, fui às clínicas privadas, gastei 2.000 ou 3.000 meticais e o meu joelho continua a fazer-me mal. Eu participo em aulas, dou aulas no mestrado em Paris. Cheguei, o professor colega que estava ao lado perguntou-me o que eu tinha. Eu disse que tinha problemas no joelho. Ele disse, vou telefonar ao reumatólogo. Telefonou ao reumatólogo, lá fomos. O senhor perguntou o que é que eu tinha e eu expliquei. Ele não me tocou, olhou, levantou-se, fiquei em pé, ajoelha-te, levanta-te de novo e diz, o que tu tens é isto. Como ele viu que estava cético, mandou-me fazer uma radiografia. Fui a um outro hospital fazer radiografia. O que o médico disse era exatamente o que eu tinha. E a partir daí comecei a curar para poder melhorar. Em Moçambique ainda estou há 3 anos à espera que me dê um resultado. Entretanto, já paguei mais de 5.000 meticais. O paradigma do meu joelho esquerdo é uma ciência ou diplomas não em conformidade com o saber que o diploma deveria indicar. Se nós, produtores de saber, como deviam ser as universidades, não estamos à altura de produzir conhecimentos, à altura dos nossos desafios, não vamos conseguir transmitir à escala mais baixa as exigências necessárias em termos de conhecimento. Quando eu estava na Europa ainda, eu vinha dar aulas no Eduardo Mondlane. Primeiro dava aulas que o Jamice me impunha no ISRI, que estava na Avenida Júlio Nyerere. E eu continuava e entrava na universidade a partir do portão da Eduardo Mondlane, que se encontra na Júlio Nyerere. Estavam em construção 2 embaixadas. 2 embaixadas. A Embaixada da Alemanha e a Embaixada da China. Quando a gente passava em frente, tinha muita população, muitos trabalhadores. Eram todos negros como eu. Havia lá um pequeno chinês. E na Embaixada Americana eram todos negros como eu. Havia um pequeno branco lá. E eu fiz um exercício com os estudantes. Vamos passar ali em frente e vamos tentar saber o que é que estão a construir. Quando perguntamos à população negra que trabalhava, ninguém deles sabia o que estava a ser construído. Estavam a construir uma casa. Uma embaixada tem uma organização própria. A sala de recebimentos, os escritórios, a sala de reuniões. Há uma estrutura que colabora para construir uma coisa que se chama embaixada. Quando acabamos de perguntar aos trabalhadores, não sabiam, fomos perguntar ao arquiteto chinês. Ele pôde nos explicar exatamente o que se pretendia com aquela construção. O mesmo exercício fizemos com a Embaixada Alemã. Eu disse aos estudantes, quando saímos, há 2 maneiras de fazer ciência. Uma é fazê-la como pedreiro, outra é fazê-la como arquiteto. O pedreiro não sabe o que está em construção. A única pessoa que sabe o que está-se a fazer, conhece as dimensões, as proporções, o uso dos espaços, é o arquiteto. O nosso grande problema é que nós fazemos ciência e fazemos universidade como pedreiros. E quando fazemos universidade como pedreiros, não podemos insuflar o espírito de arquiteto àqueles que estão debaixo de nós. Os nossos estudantes,
as nossas escolas secundárias. Nós não preparamos as pessoas para responder a problemas. Temos uma pedagogia, uma metodologia em que nós damos respostas. Não tentamos suscitar a compreensão de problemas para que pedagogicamente as pessoas que estão mais embaixo comecem a fazer funcionar a cabeça para encontrar respostas. Enquanto a nossa educação for transmissão do coração e depois desenvolvimento aos professores, não vamos conseguir introduzir no nosso estudante, nem da escola secundária, nem da escola necessária, a dinâmica arquitetural que todo o conhecimento verdadeiro supõe. Com isto quero dizer que, sim, nós estamos num momento negativo se olharmos para as estatísticas e o compararmos com os outros países, até da região. Sim, nós estamos num momento negativo se pensarmos na não correspondência entre a educação com a atividade económica, política e social com outros países e com a região. Sim, enquanto nós começarmos ou continuarmos a fazer avaliações da qualidade a partir da Finlândia, do Japão, dos Estados Unidos e os seus critérios de avaliação, vamos estar sempre numa dimensão negativa. Até vamos deprimir. Estamos muito mal. Mas se nós nos perguntarmos qual é o avanço que fazemos e fizemos de 75 a esta parte, talvez troquemos um bocadinho de perspectiva e pensemos que muito esforço e muito trabalho foi feito até agora. Se nós pensarmos que estamos num momento em que todos juntos dizemos a nossa educação está com problemas e tem que melhorar, vamos ter consciência que há um esforço que tem que ser feito por todos e cada um, mas não vamos ficar a choramingar, a pensar nem nos americanos, nem nos europeus, mas pensarmos que temos um país, temos as suas situações, temos os seus desafios, é a partir de nós que temos que fazer o discurso de qualidade. A qualidade não é quando os franceses têm a melhor ou pior escola do que nós. Não é quando os ingleses falam uma língua quando nós falamos 5 ou 6 línguas. Se a qualidade for pensada por nós, e temos rapazes que sabem Makua, Xangana, português, e metermos como critério de avaliação a capacidade de falar 12 idiomas, então quem vai ter qualidade somos nós, não são eles. Mas se nós dissermos que é saber falar bem inglês ou português, não temos nenhuma capacidade de entrarmos em competição com eles. A qualidade tem a ver com a nossa capacidade de estar à altura dos desafios com que estamos confrontados. A qualidade tem a ver com a capacidade de introspeção e de uma pergunta fundamental. Aonde estamos? Que condições é que temos? Devemos dar e transmitir aos nossos mais pequenos para que estejam à altura de responder à dinâmica da evolução do mundo. Não podemos esconder que estamos na época da internet, que estamos na época de startups. Não podemos esconder que estamos na época onde a tecnologia comanda não simplesmente o desenvolvimento, mas a transformação do mundo. Porém, eu quero tirar a atenção para um último perigo. Fizemos, os reitores das universidades, com a FNI, um congresso, uma reunião em Chidenguele, há menos de um ano. Eu estava sentado na mesa com um representante da União Europeia. A certa altura premiamos um jovem de Niassa porque tinha reintroduzido uma planta que tinha desaparecido há muito tempo no Mediterrâneo. Ele foi aplaudido, recebeu os prémios e o senhor da União Europeia disse: nós temos muitos outros projetos como este. Vocês podem concorrer, vão entrar nos projetos. São muito bons, vão ganhar como este jovem. Estavam todos contentes. A única pessoa que não estava contente era eu. E a minha pergunta era a seguinte: será que os nossos jovens que nascem no Niassa, com as dificuldades que nós temos como país, fazer ciência para eles é reintroduzir plantas no Mediterrâneo? Será que a nossa prioridade mesmo é introduzir plantas no Mediterrâneo? A nossa educação tem que ser focada sobre objetivos nacionais, sobre os problemas com que estamos confrontados. Não há um modelo de educação bom para todos e em todos os lugares e em todos os tempos. Uma boa educação, uma qualidade de educação, é aquela que parte de uma leitura objetiva da realidade, que tem em conta que a dinâmica social é movediça,
que as coisas se transformam e tenta ser suficientemente flexível para que ela acompanhe a dinâmica dos tempos, cuja aceleração hoje depende das tecnologias que avançam com uma dimensão inédita. Uma educação de qualidade é aquela que predispõe as pessoas a terem sentido de pertença ao povo e ao país onde estão. Uma educação de qualidade é aquela que dá instrumentos e utensílios para que as pessoas raciocinem em função da solução de problemas com que estão confrontados. Eu quero terminar dizendo ou redizendo o que disse antes, o fato que estamos aqui numa conferência, que o Presidente da República começa invocando problemas como a discrepância entre a educação e a vida social, sobre a não performatividade do nosso sistema educativo, com um número ingente de pessoas que ainda não sabem escrever, ler, nem literacia, pode ser de natureza a pensarmos que a nossa educação não cavalcou, não deu passo, não abrilhantou, não cresceu. Mas se olharmos para nós próprios, todos aqui, que somos o resultado e o fruto desse sistema educativo, a evolução, o que estamos a fazer aqui é darmos-nos conta que porque somos educados, porque temos alguma qualidade, ressentimos a necessidade de melhorar o sistema que temos, para nós próprios como indivíduos e como cidadãos, para nós próprios como país, para que possamos encanalar um sistema de desenvolvimento que almejamos. Recordem-se, não há nenhum país africano, independentemente das diferenças, que não tenha feito da escola o baluarte fundamental a partir do qual o desenvolvimento tinha que se realizar. Se nós não conseguimos até agora, mas estamos conscientes disso, estamos no bom caminho, porque sabemos que temos que engodar um trabalho sério de reflexão, um trabalho de reflexão conjunta e comum, para além das diferenças e de disparidades, para encontrarmos uma educação moçambicana capaz de criar Moçambique como cidadãos e de fazer de Moçambique um país que se tome como responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Ngwenha. E gostaria de pedir aqui aos participantes de isentar-me de fazer qualquer resumo. Acho que estão de acordo comigo sobre o risco de desvirtuar tudo o que aqui foi dito. Entretanto, o mestre de cerimônias informou-me que estamos permitidos a fazer 3 perguntas. Portanto, vamos abrir para a audiência esta possibilidade de interagirmos aqui com o professor Ngwenha, mas limitados a 3. Protocolo, por favor.
Micro para a professora Berta. Temos aqui à frente mais um pedido do Dr. Abel de Assis. Sim, professora Berta. Sim, está bom. Então. Muito obrigada mais uma vez. Em primeiro lugar, queria parabenizar o professor Ngwenya, recordando a ele que eu até hoje me conduzo por uma expressão que o professor Ngwenya, em 1996, na aula magma, na UP, me deu, mas fiquei com essa expressão, é essa expressão que me conduz. Dizia assim: um caminho por mais áspero e sinuoso, se é dele que te conduz à felicidade, siga-o. Este caminho da qualidade, da educação de qualidade, eu considero um caminho áspero e sinuoso, mas nos conduz à felicidade e, terminantemente, todos somos obrigados a seguir. Professor Ngwenya, eu quero dizer que fiquei muito satisfeita com tudo quanto falou. E eu digo, por que eu fiquei muito satisfeita? Porque vai parecer eu estar a repetir o que eu vim falar. O professor Ngwenya fala hoje de as adversidades da população moçambicana. Foi antes de ontem que eu disse: nós não podemos generalizar, pois os problemas do Maputo não são iguais de Pemba, Mituji. Os problemas de uma zona não são iguais aos problemas de outra zona. E se nós quisermos vermos a educação de qualidade em Moçambique, há uma necessidade de olharmos para as nossas adversidades e tomarmos essas adversidades, enquanto um camponês vai desenvolver uma machamba, por exemplo, em Niassa, vai desenvolver uma agricultura, no outro sítio vai desenvolver-se outra situação. Mas quando nós vamos juntar todas essas atividades, vamos ter um Moçambique próspero, vamos ter um Moçambique que vai ter a boa qualidade da educação. Mas isto passa por onde? Passa por mim. Eu, na qualidade de ser professora, eu sempre disse, eu quando digo que os problemas da educação, o sangue que corre em mim é a educação, eu ensino. Isso passa por mim. Os quenianos dizem o seguinte: change atitude, mudança da atitude. É imperioso que mudemos de atitudes todos e todas. Parecendo que não, eu parecer uma fafarona. Sim, professora Berta. Vamos pedir... Não, parece... Sim, professor Marcos. Parece que ser uma... Mas não, é que eu, a causa de aluna, me correm nas veias. Eu digo, eu não fui mandada obrigatoriamente para a educação. Eu fui para a educação porque quis. Então, cada professor, cada professora, isso tem que lhe residir na sua mente. É o que eu pedia a todos e a todas. Olharmos para uma criança como alguém que amanhã deve ser o nosso espelho. É o que eu peço a todos e a todas no fim disto tudo. Mas não olhamos os problemas de Moçambique como se fosse um todo. Temos que diversificar. Muito obrigada, professor. Nosso africano, nosso todo, professor Ngwenya. Muitos parabéns. Continua, professor Ngwenya. Muito obrigado, professora Berta. A pedido do orador, vamos ter as perguntas todas e depois ele virá tanto ao ponto. Então, a seguir temos... podem passar o micro para o Dr. Abel de Assis.
está aqui à frente. Sim, obrigado. Boa tarde. Primeiro queria felicitar pela eloquente e brilhante apresentação e colocação das questões com as quais estou inteiramente de acordo. Mesmo pela forma como nós devemos encarar e ter um discurso sobre aquilo que foram as nossas realizações e desafios. Queria colocar a seguinte questão, que nós como país somos parte de um espaço global, que hoje praticamente não tem fronteiras, e não podemos perder isso de vista. E considerando também que países como o nosso continuam em grande medida a beneficiar de financiamentos externos que estão condicionados a determinados requisitos, né, que é necessário obedecer para ter acesso a esses financiamentos. Então, é um jogo praticamente difícil de lidar com ele. Então, como é que nesse exercício podemos, de fato, lidar com essa dimensão local, mas ao mesmo tempo fazendo parte de um espaço mais global? Espero ter colocado da melhor forma a questão. Obrigado. Obrigado, doutor Abel de Assis. E o micro pode passar agora para a doutora Farida Guram. Micro para a doutora Farida. Eu estou aqui atrás, muito escondida, mas a minha voz é potente, acho que farei ouvir por todos. Em primeiro lugar, saudar a magnífica aula que eu me vi retratada nas palavras do professor Nganha. Eu, desde antes da independência, fui uma das poucas professoras moçambicanas que já era do quadro no tempo colonial, que fiquei pelo país para lutar para que a educação fosse um sucesso e fosse abrangente para todos os moçambicanos. Estou reformada há mais de 15 anos, mas continuo a batalhar e a lutar pela educação. Saudar-me vi retratada quando apresentou a história da República de Moçambique, porque eu fiz parte, vivi esta experiência na pele. É preciso que a nossa juventude não perca a esperança e se percam, porque a principal riqueza de um país é ter os seus cidadãos formados e garantir a produtividade, o trabalho e o desenvolvimento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Farida Gulam. E, bom, tinha dito que eram 3, mas chegou-me aqui mais um papelinho, então vamos terminar com o senhor Ives. Ives, sim, está ali no meio. Por favor. Sim, boa tarde, meu nome é Ives Mal, sim. Eu quero dizer sobre o analfabetismo, né, em Moçambique, né. Eu quero dizer que, na minha opinião, né, eu acho que o que atrasa com que haja mais alfabetizados no nosso país, na minha opinião, eu acho que porque os docentes, os professores que nos dão aula, por exemplo, estudaram na época passada. Acontece que os que estudam nessa era digital, né, após o surgimento da internet e tudo mais, eu acho que tem mais capacidade de dançar e aprender mais, porque, por exemplo, quem sabe manejar mais as redes sociais, o WhatsApp, somos nós. E também alguém diga que, por exemplo, existe filosofia africana, filosofia do Ocidente. Para mim, eu acho que isso não existe, porque, por exemplo, Malte Eduardo Mangani, como Kuruma, que estudaram no Ocidente, eles são um dos maiores literários a nível mundial, comparam-se com os do Ocidente, né? Sim, e também, porque o que nós fazemos, por exemplo, no WhatsApp e tudo mais,
os de fora, Hollywood e tudo mais, usam aquelas nossas mensagens e produzem conteúdo para eles lá do Ocidente, porque eles têm alta tecnologia, não porque as pessoas de África não sejam burras, não. Acho que, porque, por exemplo, se um chinês nasce em Moçambique, ele vai acreditar naquele pensamento que existe aqui, mas que como ele cresce lá, ele tem crenças de lá, então acho que não há diferenciação nesse aspecto. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que deviam optar mais em, sim, deviam reestruturar o ensino, porque por esses que têm os licenciados mais recentes, porque têm mais capacidade, são mais atualizados, porque eu acho que é tudo. Obrigado, Ives. Eu gostaria, sim, temos a última questão apresentada aqui na tela, de Zoani, Zoani, que diz o seguinte: o professor Ngwenya falou da importância das línguas e da diversidade cultural como fator de desenvolvimento nacional. Em que medida as línguas nacionais e saberes locais podem contribuir ou não para a qualidade da educação? Há lugar ou não para a reforma do Sistema Nacional de Educação? Se sim, que estratégias o professor Ngwenya propõe para o efeito? Sanção Zoane. Então, com estas questões aqui colocadas, vou de novo convidar o professor Ngwenya, por favor. Não é que eu saiba o que saberia responder às questões que foram postas. Posso simplesmente fazer algumas reflexões que me parecem caminhos percorríveis e que têm que ser percorridos com caminhos que devem ser propostos também por outras pessoas e outras sensibilidades. Só três coisas. Começo com a última. Línguas locais pertinentes ou não para o ensino. Nós, quadros superiores, nós, professores universitários, reitores, diretores, somos oriundos de formações diferentes e trazemos experiências diferentes, disciplinarmente, mas também dos países onde fomos fazer as nossas formações. E é ótimo que assim seja. Mas muitas vezes as experiências que nós trazemos podem levar-nos a tentar propor as experiências dos outros como necessariamente válidas aqui. É importante fazermos uma radiografia real da nossa própria situação e ver em que medida algumas contribuições de outros podem ser úteis. É importante termos a capacidade, em minha opinião, de meter entre parênteses até coisas e convicções que são profundas e subordiná-las a uma análise o mais objetivo possível da situação do nosso próprio país e estarmos dispostos a encanalar por um caminho que a princípio não era o nosso. E se fizermos isso, se fizermos uma espécie de estados gerais, em que discutimos todos com seriedade, a partir de uma radiografia real de Moçambique, na sua unidade e na sua diversidade, vamos encontrar um caminho. Se cada um de nós trouxer as suas presunções, percepções, experiências, com veleidades de impor aos demais, não vamos encontrar um caminho certo. É preciso que sejamos capazes de partir de uma coisa objetiva. A situação nossa, objetivamente, é esta, e quais são os melhores caminhos para encontrarmos resposta a isto, sem que nenhum de nós, nenhuma pessoa, pense ser detentor de qualquer tipo de verdade ou de dogma a ser imposto. Se fizermos fé na necessidade de mudar o sistema de educação, vão ser necessários estados gerais muito profundos. Como eu disse antes, me parece que os 48 anos permitiram a massificação. E o fato que estamos todos de acordo que temos que mudar alguma coisa, isso é ótimo. Isso é bom. Isso não tem que ser visto como uma derrota. Tem que ser visto como uma tomada de consciência de toda uma classe académica, de educadores, político, dos ministérios, do governo central, e isso tem que desbochar numa tomada de decisão muito, muito corajosa, muito forte, para dizermos que
A esquina que temos que virar, a vírgula que temos que pôr é esta, encalarmos todos nessa mesma direção. Mas com otimismo, com a mesma energia que metemos quando foi 8 de março, apesar das dificuldades, das diferenças, mas com a certeza que se encanalarmos no caminho certo, daqui a 50 anos, quando vierem outros, a nossa situação vai ser diferente. Insisto que os bons critérios da avaliação da qualidade não são nem da Finlândia, nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem seja quem for. É qualidade quando aquilo que nós aprendemos nos mete em sintonia, em sintonância, com a nossa realidade concreta onde estamos. Resolvemos os nossos problemas, sem destacarmos ou distanciarmos a solução dos nossos problemas com aquilo que são as novas contribuições de outros, quer da região, quer do continente, como do mundo. Isto me parece, para mim, extremamente fundamental. A segunda questão que foi levantada, são as duas que eu vou tentar dizer uma coisa. Nós, nos últimos tempos, entramos num caminho estranho. É verdade que nós precisamos de dinheiro para fazer escolas, carteiras, comprar computadores, pagar professores, o nosso orçamento de Estado está como está, a nossa economia está como está. E dependemos daqueles que vêm, chamamos de boa vontade, para nos ajudar. Mas, primeiro, não há, aqui cooperantes, não é? Alguns, estou a ver, alguns aí podem ser de... Não há nenhum desses senhores que vêm para aqui para resolver os nossos problemas. Esses senhores vêm aqui com uma agenda que corresponde àquilo que é o mandato dos países deles para nós. Isto é mais que evidente. Quando Moçambique manda um embaixador para os Estados Unidos agora, Nações Unidas, ele vai fazer lá o quê? Ele não vai lá defender os interesses dos Estados Unidos ou da Suíça. Vai defender os nossos interesses. Então os senhores estão aqui a fazer a mesma coisa. Este jogo de cintura entre os nossos interesses e a capacidade de atrairmos alguns financiamentos é um jogo complicado. Mas o ponto de partida, o único lugar a partir do qual nós não podemos abdicar, é o ponto de partida nosso. Partir de nós, para ser os nossos problemas. Senão daqui a bocadinho vamos reintroduzir novas plantas no Mediterrâneo. E isso não ajuda absolutamente nada àquilo que é o nosso objetivo fundamental. E ligado a isto, há uma coisa que a nossa escola está a fazer, mas que não toda a nossa sociedade. É a cultura do pedentismo. Nós estamos sempre a pedir. Até para as coisas que temos capacidade. Eu costumo ir a Bilene, tenho um pequeno apartamento, uma pequena casa, né, apartamento, e está perto de uma escola. Depois da Covid-19, reabriram-se as escolas. Eu passei por lá, a escola estava fechada, não havia crianças. Então entrei, vi que estava o diretor, perguntei, o que é que foi? Por que a escola está fechada? Ah, porque não temos latrinas. O quê? Vocês não têm o quê? Latrinas. Não é caniço para acontecer latrinas. Os pais que vivem aqui, que estão ali a beber, não podem fazer isso. Eu fui lá chatear-me com eles e construímos latrinas em menos de 24 horas. Então há coisas que nós podemos fazer. E há coisas que nós podemos fazer, mas estamos sempre com a mão estendida. E quando nós estendemos a mão, e tudo o que nós fazemos depende de outros, por favor, esqueçam a soberania, esqueçam os nossos problemas como a alavanca principal. Então, temos que pedir aquilo que temos que pedir, temos que bater porta onde temos que bater porta, mas temos que ensinar aos nossos jovens que a solução dos nossos problemas depende de nós. Que eles têm que ter uma cultura de trabalho e de abnegação. Se nós continuarmos a pedir, estamos a criar uma cultura de dependência que deixa de ser uma cultura de dependência porque temos necessidade, mas começamos a inculcar isso nos espíritos mais novos. Isto é pernicioso e é o fim de qualquer veleidade de independência política, de soberania que nós queiramos ter. Queria dizer simplesmente isso. Continuemos a bater portas onde podemos, mas continuemos sobretudo a inculcar neles. Permitam-me só uma última coisa. No dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos, eu estive em Pemba e estavam ali muitas senhoras que eram refugiadas, que eram deslocadas de Cabo Delgado, situação de guerra. A certa altura arrebentou o ar-condicionado, as senhoras começaram a sair, partimos os computadores, algumas aleijaram-se, etc, etc. Bom, tinham medo por causa das consequências que a guerra tem produzido. E estava lá um grupo do Canadá que estava a apoiar. Vamos comprar isto, vamos dar aquilo, mamãe, quando vocês querem. Quando foi a minha vez de falar, acho que mudei o meu documento e disse assim, é verdade que precisamos deles hoje, mas é preciso que a gente tenha em conta que é uma anomalia, que um país de 30 milhões de habitantes dependa de outros. E nós temos que ter consciência
que, apesar de pedirmos e termos necessidade, não é o normal que um país de 30 milhões de habitantes tenha continuado a depender do bom querer de outros. Eu tive que ser um pouco mal educado, dizer às senhoras, continuem a aceitar aquilo que vos dão os outros, mas pensem que a pauta, o caminho seguinte, é encontrarmos caminhos para sermos nós mesmos os responsáveis das nossas próprias vidas, dos sistemas educativos, políticos, orçamento do Estado. Se não quisermos isso, então peguemos na independência e devolvamos aos portugueses e voltamos como estávamos antes. Muito obrigado. Voltamos para o lugar. Eu posso ir para aí, não? Sim, sim. Muito obrigado, professor Ngwenya. Penso que, mais uma vez, uma salva de palmas é merecida. E, por aqui, iria pedir, de novo, ou devolver a palavra ao mestre Simone. Obrigado. Aceito a devolução da palavra. Muito obrigado. Excelências, caríssimos convidados, caríssimas convidadas, minhas senhoras e meus senhores, de facto ficou aqui muito mais material para a ação que se segue. A ação que se segue é voltarmos para as salas onde estávamos em grupos para construirmos ações de seguimento em 1 hora, para que depois já haja o intervalo de almoço e só depois disso é que há continuidade dos nossos trabalhos, mas é com certeza rumo ao encerramento, toda aquela atividade de encerramento. Portanto, vamos só reiterar, vamos aos trabalhos do grupo como estávamos nas sessões paralelas, vamos produzir as ações de seguimento. E houve bastante material que o professor Severino Ngwenya deixou ficar aqui. Vamos aproveitar. Os caminhos estão traçados. Muito obrigado. Até já.